bom dia! Bem-vindos ao Signos e Símbolos. Vamos entrar aqui nesta semana numa espécie de transição, portanto vamos deixar o mês de outubro e entrar então em novembro. Nesta fase há de facto uma série de tradições, há o Dia dos Mortos, há o Halloween, é o Dia das Bruxas, como queiram chamar. Aproveitem então a época para se dedicarem àquilo que vocês mais gostarem, é certo. Vamos lá saber o que é que então esta transição do mês vai trazer como energias aos 12 nativos do zodíaco. Venha daí a hora do tarot. Ora então, as energias para esta semana, para todos os signos. E começamos sempre por Aquário, seguimos para Peixes, Carneiro, Touro, Gêmeos, Caranguejo, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário e terminamos em Capricórnio. Vamos lá então começar aqui pelos nativos de Aquário com a carta de tarot, o As de Espadas. O As de Espadas vai trazer uma semana desafiadora. Esqueci-me de dizer no início os mais beneficiados, só para resumir aqui. Então esta semana mais beneficiados vão estar os nativos de Gêmeos, os nativos de Leão e também os nativos de Caranguejo. Estes serão os mais beneficiados. Com uma semana mais desafiadora, eu diria que vão estar os nativos de Balança e também os nativos de Peixes e Sagitário. Então voltamos então para Aquário, que foi onde iniciámos. Aquário com a carta de tarot As de Espadas vai ter uma semana desafiadora, sobretudo ao nível de limar arestas, ou seja, será uma semana de grandes definições. Isso será desafiador, mas estes nativos, trazendo a si a sua capacidade de discernimento, de serem mais objetivos, de serem mais focados, vão com certeza atingir os objetivos a que se propõem. Então, ao nível amoroso, este As de Espadas vai trazer para eles, quem está num relacionamento, essa necessidade de posicionamento na relação. O que é que não está bem? O que é que de facto está aí por resolver? Pontas soltas, situações que não foram conversadas, que foram deixadas para debaixo do tapete. Neste momento vocês vão sentir essa necessidade de então acertar tudo aquilo que vocês achem que não vai bem. Então é uma semana muito eficaz para vocês terem aqueles diálogos mais francos, mais honestos. Lembrem-se que numa relação a comunicação é extremamente importante. Então é benéfico que o façam com essa franqueza e que ponham tudo em pratos limpos. O que é que querem, o que é que não querem, o que é que vale a pena continuar, o que é que não vale a pena continuar, porque também podem fazer esse tipo de acerto, se é algo com o qual vocês já não se sentem gratificados, não é? Então pode ser uma semana em que esse travar dessa situação seja possível. Então tragam para vocês mesmos também a vossa verdade interior e o que é que faz sentido ou não manterem nas vossas vidas. Para quem está sozinho, então há essa definição mais ampla daquilo que se quer no relacionamento. É como se vocês soubessem muito bem o que é que querem, o que é que não querem. Isso também vos traz mais segurança para se refazerem, digamos assim, nessa parte e nessa dimensão que é a dimensão das relações. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui uma semana que vai puxar por vocês. Vocês vão sentir que, de facto, parecem estar a ser postos à prova, parece que vem alguém tentar tirar-vos o tapete,
ou parece que possam se sentir em competição, ou terem adversários ou adversidades. Então vejam bem como vocês têm que se posicionar esta semana, como têm que trazer essa característica forte de lucidez, de não se deixarem distrair por nada que se coloque no vosso caminho. Então, enfrentem os obstáculos, enfrentem as adversidades, os adversários, com essa clareza de onde é que vocês querem chegar, porque vão chegar. Tendo este desafio superado, vocês vão chegar mais longe. A vossa mente está muito focada. Eu diria que tem aqui o chakra do terceiro olho, chakra frontal, muito equilibrado e que vos vai dar esse posicionamento de clareza e de astúcia mental para definirem algo que seja mais concreto e mais poderoso para as vossas vidas. Em termos de saúde, esta é uma carta que favorece, sobretudo, tratamentos terapêuticos longos, portanto, quem estiver nesse tipo de situação vai perceber que, ainda que eles sejam longos, são aqueles que vão trazer a cura, ou também cirurgias, portanto, os males, as doenças serão curadas com algo que efetivamente vocês vão cortar e pode até ser indicativo dessa questão das cirurgias. Então, para os nativos de Aquário, carta de tarô, As de espadas e energia da lucidez. Seguimos agora para os nativos de Peixes. Peixes tem a carta de tarô, a roda da fortuna, e a roda da fortuna traz a energia das mudanças. Eu diria que é uma semana flutuante, em que vocês vão sentir alguma oscilação interior e que também pode ser no exterior, vocês veem movimentações diferentes. É uma semana em que estes nativos têm que procurar acolher positivamente todas essas mudanças, olharem tudo com mais otimismo e menos medo e mais coragem. Então é uma semana em que vocês provavelmente vão sofrer oscilações de humor. Então um dia andam mais bem dispostos, outros dias andam um pouco mais em baixo. Então façam esse esforço para manter o vosso equilíbrio interior, para lidarem com o vosso dia-a-dia. É aquela carta que traz sempre essa viragem. Se estiveram num momento tranquilo, bom, agora vão sofrer alguns desafios. Se por acaso estiveram em muitos desafios, vão agora sofrer ou beneficiar, não é, de um período mais tranquilo. Essa agitação que traz a roda da fortuna. Então, ao nível amoroso, há alterações constantes num relacionamento ou algo externo à relação vai impactar a relação. Então, tenham esse posicionamento de equilíbrio, de serenidade interior, respirem antes de agir, percebam o que está a acontecer e só depois é que ajam. Portanto, não agirem por impulso esta semana será muito importante. Isto dentro de uma relação já existente, então vocês têm que trazer mais tranquilidade à relação, têm que de facto trazer essa postura de mais harmonia para dentro de uma relação. Quem não está numa relação pode muito bem entrar numa, pode muito bem ter aqui essa mudança, não é? Ao nível amoroso, conhecer alguém interessante, encantar-se por alguém, então tudo pode mudar para os solteiros esta semana, solteiros e solteiras. Em termos de trabalho, é uma carta que vem falar que vocês não devem ou não devem cometer demasiados riscos. Esta é uma semana de prudências, porque, como eu disse, tanto pode ser uma viragem positiva como pode ser uma viragem mais dificultada, então é necessário que vocês sejam cautelosos e prevenidos. Então pode ser que entre um dinheiro extra, como pode ser que venha uma despesa extra com a qual não estavam a contar, então é necessário que vocês consigam ter mais firmeza nas vossas finanças, nas vossas profissões, para que nada fuja muito do vosso alcance. Não é possível controlar tudo, mas dentro daquilo que vocês podem controlar, vocês tenham esse cuidado. É uma semana que podem ser beneficiados por um momento de sorte, então olhem bem todas as oportunidades, não deixem que elas vos escapem. Às vezes andamos tão distraídos, tão ausentes da realidade, tão alienados, que nem percebemos o que está a acontecer à nossa volta. Então, olhem
dessa forma. Fiquem atentos, acolham positivamente o acontecido, porque ele ou vai ser uma bênção ou vai ser efetivamente uma lição. E por que não uma lição também ser boa? Traz sempre um aprendizado. Em termos de saúde, há aqui essa oscilação também, quer do humor, quer depois também a parte circulatória. A tensão arterial pode ser o ponto sensível destes nativos esta semana, então quem sofre de tensão alta e essas coisas tem que de facto estar mais atento, tem que ser mais prudente e cauteloso com a sua saúde. Procurem fazer esta semana exercícios que vos relaxem, pilates, yoga, algo que de facto, ou quer que vocês incluam ou achem que é relaxar. Pode ser só deitarem-se no sofá ao fim do dia, mas isso terá que ser incluído na vossa rotina. Então, para os nativos de peixe, carta de tarô, a roda da fortuna e a energia das mudanças. Seguimos agora para Carneiro. Carneiro tem a carta de tarô, o Papa, e o Papa traz a energia da conciliação. Esta é uma energia muito mediadora, é uma energia também mais suave e harmoniosa. Estes nativos vão ter a capacidade de entender melhor a si mesmos e também aos outros. Então isso é sempre é uma energia que é para dentro de nós, mas também se expande para fora. Vocês conseguem compreender-se a si mesmos melhor e também isso vos dá a capacidade de entender mais os outros. Então, é uma semana em que a vossa relação com os outros à vossa volta melhora muito. E quando eu falo os outros, falo do ambiente de trabalho, falo das relações pessoais, das relações familiares e também das relações amorosas. Quem está numa relação amorosa, eu diria que vai beneficiar a sua relação por essa capacidade de dialogar de forma muito aberta, muito honesta, de querer de facto trazer mais seriedade às suas relações, esse sistema de fidelidade, de lealdade. Esta semana vai ter um impacto muito forte nestes nativos e nas pessoas que convivem com eles. Então, a conciliação também pode ser aqui trazer à relação uma postura em que depois de um conflito vocês conseguem resolver isso muito bem, de uma forma muito saudável. Então isso vai fazer crescer a relação. Quem não está na relação, eu diria que está muito preparado para ter uma, que está com essa postura de facto de criar vínculos e vínculos que são mais fortes, mais poderosos a propósito desta questão de mediarem também os seus conflitos interiores. Em termos de trabalho, estes nativos vão ter aqui grande capacidade de organizar as suas finanças, de organizar todas as suas tarefas de trabalho. É uma semana em que eles vão exigir ou vão querer mais serem reconhecidos, mais do que recompensados, serem reconhecidos e vão sê-lo, porque estes nativos vão ter essa capacidade de estar aqui com os outros. Então, eles podem ser usados esta semana ou utilizem a vossa força para criarem aquelas reuniões que são mais aborrecidas ou para aqueles conflitos de trabalho que de facto precisam de ser esclarecidos. Esta é uma boa semana, porque já que estes nativos de Carneiro são um tanto ou quanto impulsivos, esta semana conseguem ter isso tão equilibrado dentro deles que então vai beneficiar todo esse trato de situações mais conflituosas, porque eles serão capazes de agir de forma muito madura e trazerem para as suas relações de trabalho também e para o mundo financeiro essa tranquilidade, essa harmonia. Então os acordos, as reuniões, as conversas também vão ser tidas de uma forma superior e conseguem ao nível financeiro, não é? Da questão de ganhos e gastos, também equilibrar muito bem as suas finanças. Eles sabem como poupar dinheiro, sabem como gastar também. Isso é positivo. Ao nível da saúde, os olhos, portanto a visão, a coluna vertebral também são dois pontos sensíveis que traz esta carta, então não cometam ou não esforcem demasiado
estas duas áreas esta semana. Então, para os nativos de Carneiro, carta de tarot, o Papa e a energia da conciliação. E agora vamos para Touro. Touro tem a carta de tarot, o Cavaleiro de Ouros, e o Cavaleiro de Ouros tem a energia do empreendedorismo. É uma carta que combina muito bem, de facto, com estes nativos, que são empreendedores e que também querem dar atenção à estabilidade, à segurança, à perseverança. Então é uma semana que vão ter isso também na sua energia. Em termos amorosos, isto vai trazer aqui, dentro de uma relação, a necessidade de reforçar a relação, de perceberem muito bem qual o caminho que querem dar à relação, e seja uma relação que já dura há algum tempo, como seja uma relação que ainda é prematura, mas estes nativos vão estar mais dedicados às suas relações, então vão manter mais presença, vão de facto prestar mais atenção àquilo que é necessário fazer dentro da relação, vão querer criar projetos com os seus parceiros ou parceiras. Então há um todo de empenhar, não é? Esse empreendedorismo também faz parte aqui do departamento amoroso. Quem não está numa relação vai ter necessidade de se conectar a alguém, portanto vai tomar iniciativas, vai fazer convites, vai ou preparar situações para que isso aconteça. Então há um estímulo e há também aqui um agir sobre o trazer mais-valia para a sua vida amorosa. Em termos de trabalho, também esse empreendedorismo vai fazer sentido, então estes nativos já são muito dedicados aos seus objetivos, então também quando põem uma coisa na cabeça são muito teimosos e trazem essa questão da perseverança, não é? Da paciência para atingir os seus objetivos. Esta semana tem isso também ampliado. Provavelmente vão dedicar mais horas a criar condições financeiras que os façam empoderar-se. Então pode ser tirarem até ou manterem aqui um trabalho extra, como pode ser criarem condições dentro da sua própria atividade que percebem que os vai fazer crescer, então utilizam as melhores estratégias, etc. Então esse lado do agir de facto, colocar as mãos na massa, vai estar muito presente e só assim é que de facto se atingem objetivos e estes nativos vão aí no caminho certo para o fazerem. Em termos de saúde, como estão tão dedicados, tão empenhados, tão empreendedores, não se podem, esta é a máxima da semana, não se podem esquecer de dar horas ao descanso, de repousarem, de relaxarem, de se alimentarem bem e também de fazerem algum exercício físico, não serem sedentários. Então, para os nativos de Touro, carta de tarot, o Cavaleiro de Ouros e a energia do empreendedorismo. Seguimos agora para Gêmeos, que está muito bem esta semana, com a energia do Sol. O Sol traz êxito para a semana destes nativos, traz uma iluminação interior, portanto até pode estar uma grande tempestade cá fora, mas estes nativos dentro deles mesmos estão aqui com esse benefício do Sol, do otimismo, da sensação de bem-estar interior que também sempre emana para fora, sempre emana para todos aqueles que convivem com esta energia. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai sentir cumplicidade, alegria, sorrisos, brincadeira. Portanto, estes nativos são mais bem dispostos também e, utilizando bem essa boa disposição, são de facto muito encantadores para estar perto, porque eles têm também um sentido de humor muito apurado, então isso vai beneficiar as suas relações. Quem não está numa relação, eu diria que vai ter chances de encontrar uma, porque também estão muito atraentes, lá está, essa emanação de luz, de felicidade, de alegria, vai atrair. Quem é que não quer estar perto de uma pessoa alegre e bem disposta? Então podem muito bem abrir-se aqui portas, ou eventualmente é uma carta que fala muito de amizades já existentes que podem evoluir
para um amor. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui então essa chance de trazerem crescimento e desenvolvimento ao nível financeiro. Porquê? Porque eles estão tão convencidos de que as coisas vão resultar e resultam mesmo. Portanto, lá está, como estava aqui a falar no início do programa sobre lei da atração com a nossa Inês, esta questão da atração funciona mesmo. Então, se estes nativos já estiverem cativos nessa energia de que tudo de bom vai acontecer, já está a acontecer, de facto isso acontece. Então, eles têm o sol interior a trazerem crescimento, desenvolvimento no seu mundo financeiro. O contacto com os outros está facilitado por essa capacidade de atração. Vejam bem que a vibração destes nativos vai ser tão positiva que vai atrair pessoas positivas e coisas positivas para as suas vidas. Que bom, não é? Então, só têm mesmo é que aproveitar. Ao nível da saúde, aqui o ponto fraco desta carta é o coração, mas eu diria que com a energia destes nativos, tudo é superável. Então, tudo que seja uma doença, um mal-estar, etc., é recuperável de uma forma muito rápida e muito eficaz, porque esta energia traz mesmo essa iluminação também ao nível dos nossos órgãos. Então, tudo se restabelece dentro da saúde destes nativos, mas fiquem sempre atentos àquilo que são os vossos sintomas, aquilo que são de facto situações que podem ter que ser observadas pelo médico. Mas isto é só um lamiré, porque a energia destes nativos vai estar top esta semana e é isso. É só aproveitarem para os nativos de Gêmeos, carta de tarot, o Sol e a energia do êxito. Seguimos agora para Caranguejos. Caranguejos tem a carta de tarot, o As de Paus. O As de Paus traz a energia da força interior. Esta energia da força interior tem muito, muito a ver com a fé. Então é uma energia que, de facto, ela vai pedir a estes nativos que se expandam de alguma forma, que façam algo que seja, que agite mais as suas vidas. Então, se estiveram numa fase estagnada, se de facto vocês já estão há muito tempo dentro de uma certa rotina, se as coisas na vossa vida estão paradas, então vem aqui esta energia do As de Paus mandar-vos um sopro de vida, de força interior e de fé para que vocês façam algo acontecer. Então é muito espiritual esta carta a esse nível, porque de facto é algo que vem de dentro para fora. Estes nativos vão sentir essa necessidade de fazer algo forte pelas suas vidas. E tanto faz que seja um projeto pessoal, como seja um projeto familiar, amoroso ou de trabalho. Estes nativos vão ter essa necessidade de se impactar e empolgar com algo. Então, ao nível amoroso, pode ser que estes nativos, dentro de uma relação, queiram fazer um projeto novo, construir casa, reformar a sala ou a cozinha, terem mais filhos ou terem filhos, ou de facto juntarem os trapos com os seus parceiros. No fundo, é essa empolgação que vai estar presente esta semana. Isso vai trazer benefícios, vai de facto colocar-vos numa outra posição, vai dar aqui uma agitação benéfica nas vossas vidas. Quem não está numa relação, provavelmente também vai ter aqui essa vontade, esse lado também mais químico vai acontecer. Estes nativos também estão a atrair isso, ou vão ter vontade de atrair isso, vão ter vontade de se apaixonar, vão ter vontade de sentirem o sangue a correr nas veias. Então vão tomar iniciativas, ou devem tomar iniciativas nesse sentido. Em termos de trabalho, é muito impactante aqui, porque esta é uma energia que é aquela energia que nos faz correr um pouco mais rápido. Não é no sentido de apressarem as coisas, mas se estavam parados, vem parece um carregar de baterias forte, e estes nativos conseguem agir. Então aquilo que ficou por fazer, aquilo que entretanto era um projeto forte, que lhes dizia muito, eles vão abraçar em maior potencial e vão fazer acontecer. Então esta é uma energia do fogo. Então é quase como se colocassem a lenha na lareira e
fizessem arder com muito potencial esta semana. Isso vai trazer-vos mais valias ao nível profissional, seja porque vocês estão a acabar um curso, seja porque vocês estão a acabar um projeto ou uma tarefa e vão imediatamente assegurar que entram num novo projeto, seja aquela coisa que ficou na gaveta e agora têm grande chance de fazerem acontecer. Esta é uma semana boa para isso. Vocês estão focados, estão com essa força interior, com essa fé que vos ajuda a dar passos, às vezes mesmo até passos que vocês não sabem se efetivamente são os certos, mas vocês vão ter a coragem, a ousadia para o fazer. Então, bora lá fazer isso esta semana. Em termos de saúde, estes nativos devem equilibrar mais o campo energético, então tudo que é os espaços, as pessoas, etc. Devem ter alguma reserva, algum cuidado com isso, não se deixarem influenciar por energias que sejam mais densas de outras pessoas ou de espaços, para que não contagiem a vossa própria energia. Alinhar os chakras, fazer limpezas energéticas será extremamente importante ou benéfico esta semana. Então, para os nativos de Caranguejo, carta de tarot, As de Paus e a energia da força interior. Seguimos agora para Leão. Leão tem a carta de tarot, a Imperatriz. E a Imperatriz traz a energia da fertilidade. É uma energia muito, muito, muito ativa, muito fértil. Então esta será uma semana em que estes nativos também têm a capacidade de agir, quer no mundo material, quer no mundo emocional. Têm também aqui como benesse, digamos assim, um charme e uma sedução, uma provocação, digamos assim, interior superior, que vai fazer com que eles também atraiam as coisas certas, no timing certo. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai beneficiar a relação com esta atitude mais charmosa, mais sedutora, mais provocante, eu diria que até aqui o sex appeal mais sublinhado, então o namorarem mais dentro das suas relações, o quererem criar também laços mais poderosos, a fertilidade, como eu dizia no início, que diz respeito também à maternidade, à parentalidade. Então pode ser que estes nativos sintam essa vontade de ser pais ou mães, ou dentro de uma relação quererem aumentar a família. Faz muito sentido com esta carta ou com esta energia. Quem não está numa relação, eu diria que vai estar muito atraente. Portanto, se a ideia é não terem ninguém, vai ser difícil, porque pretendentes não vão faltar. Esta energia é extremamente sedutora, então há esse poder de conquista, e se estão numa de quererem arranjar alguém para as vossas vidas, sim, é hora de agir nesse sentido e é favorável. Em termos de trabalho, estes nativos têm essa capacidade forte de fazerem tudo acontecer de uma forma muito benéfica. Esta semana eles estão mais expansivos, mais expressivos, então também têm a capacidade superior de negociar, têm uma capacidade superior de perceber as estratégias certas para fazerem as coisas funcionar, portanto têm um sentido prático também muito apurado, e então essa sedução vai ser usada para convencerem os outros a agir a vosso favor, não é? De acordo com as vossas ideias ou os vossos ideais. É uma semana de desenvolvimento e crescimento. Atenção, porque esta também é uma energia com uma extrema compulsão para gastar. Então estes nativos vão provavelmente ganhar dinheiro, mas também vão ter muita compulsão para gastar. Então aqui é preciso terem essa cautela, essa atenção de não fazerem estragos por causa de uma compulsão que seja, não é, desequilibrada. Em termos de... A compulsão por si mesma já é desequilibrada. Em termos de saúde, aqui alguma tensão nervosa pode estar presente com a energia desta carta, mas eu diria que cuidarem de vocês, o autocuidado desta semana será fundamental para vos trazer equilíbrio. Então tudo o que sejam... Cuidar da vossa aparência física, ir ao cabeleireiro, fazer um spa, fazer uma limpeza facial, sei lá, massagens,
tudo isso, comprar uma roupa nova, etc., é algo que vai manter uma energia boa nestes nativos. Então, esta semana toca aqui incrementar esta energia da fertilidade que traz a carta de Tarot, a Imperatriz, para os nativos de Leão. Seguimos agora para Virgem. Virgem tem a carta de Tarot, o Carro, e o Carro vai trazer a energia da determinação. Esta é a energia em que nós colocamos rédeas nas nossas vidas, nós tomamos o comando da nossa vida. Então é isso que vão fazer os nativos e nativas de Virgem, é tomarem o comando das suas vidas de uma forma muito mais determinada, de uma forma muito mais focada. Ou seja, se houve aqui uma fase de dúvidas, de questionamentos, de será que faço, será que não faço, será que vou, será que não vou, esta é uma semana em que eles decidem, tomam decisões e não olham mais para trás. Efetivamente, esta determinação toda vai fazê-los atingir os seus fins, vai fazê-los atingir os seus propósitos. Ao nível amoroso, dentro de uma relação já existente, há aqui essa vontade então de definir caminhos dentro da relação. Olha, vamos fazer isto na relação, vamos fazer aquilo. Portanto, estes nativos vão estar mais ativos, vão estar mais expressivos das suas vontades, só devem ter alguma cautela, porque toda esta determinação às vezes traz assim arrastado alguma inflexibilidade. Então, sejam flexíveis, sejam tolerantes também àquilo que são as ideias dos outros. Então, não tão retilíneos, não é? Não tão quadrados ao ponto de não conseguirem introduzir no vosso caminho algo que possa ser diferente. Então aí é que têm que ter alguma reserva, algum cuidado, para que também consigam respeitar o outro, a ideia do outro, o ritmo do outro, e assim sendo tudo corre de uma forma muito mais aceitável. Porque há aqui esta energia de determinação como uma energia um pouco mais possessiva e autoritária. É o risco que podem correr dentro do campo amoroso. Mas caso abdiquem disso, conseguem de facto definir aqui um caminho superior nas vossas relações. Quem não está numa relação, há uma grande abertura para o encontro de alguém, para o encontro de uma relação, de uma pessoa que seja muito interessante para vocês poderem travar uma relação amorosa. Em termos de trabalho, estes nativos têm aqui então essa definição de caminhos, sabem efetivamente o que é que hão de fazer, quando, em quanto tempo, etc. Então é uma carta que vai dar a estes nativos muita resistência física, psicológica, vai trazer também grande capacidade de paciência, de perseverança. Então são os ingredientes certos para que estes nativos cheguem aonde querem chegar. Então a vitória está ali mesmo à vossa frente. Só basta vocês focarem-se no caminho e conseguirem superar cada obstáculo que vocês já sabem que vão encontrar. Em termos de saúde, os músculos e as articulações serão um ponto sensível. Então esta semana façam exercícios ou massagens que beneficiem estas duas áreas. Então para os nativos de Virgem, carta de Tarot, o Carro e a energia da determinação. Agora vamos para a Balança. Balança tem a carta de Tarot, o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas traz a energia da luta. É uma energia um pouco mais, eu costumo dizer, efeito trovoada ou relâmpago. Ou seja, estes nativos estão um pouco impacientes, estão um pouco intolerantes esta semana, e se não o conseguem expressar cá para fora, provavelmente vão estar a sentir isso lá dentro, já que são pessoas que gostam mais das coisas de forma pacífica, não gostam tanto de entrar em conflito direto e muitas vezes até ocultam aquilo que estão a sentir para não magoar os outros. Bom, se o fazem também durante muito tempo, isso vai impactar para dentro de vocês. É aquela história do engolir demasiados sapos, algum dia esses sapos todos vão explodir cá para fora. Então atenção a isso esta semana.
a luta é isso mesmo, é vocês serem capazes de travar as lutas sem magoarem os outros e sem se sentirem magoados também. Então é preciso fazer esse exercício, quer para fora, quer para dentro. Então, ao nível amoroso, podem ser conflitos dentro de uma relação já existente, situações em que não concordam uns com os outros, ou um conflito que tenha surgido e que vocês estão a ter dificuldade em superar. Então, sentem-se para conversar, comuniquem o que estão a sentir. Evitem fazer aquela questão do agredir o outro ou de só julgar o outro, ou deixarem que seja o outro a fazer só isso. Então isto tem que ser uma espécie de conversa, não é? Mais franca, mas em que também se têm que expor mais. Então esta é uma semana que se lembrem, não magoem para não saírem magoados e também não se deixem manipular pelos outros ao ponto de vocês ficarem nessa questão de engolirem situações e não as conseguirem resolver na hora, porque lá mais à frente vocês vão sentir as consequências dessa mesma atitude. Então sejam corajosos, enfrentem o momento com essa postura mais reta, mais objetiva, que as coisas têm que se resolver e não podem ser colocadas para debaixo do tapete. Só que com sensibilidade, com assertividade, para que tudo se resolva de uma forma mais saudável. Quem não está numa relação, talvez aqui seja necessário então essa introspeção interior de perceberem o quão exigentes podem estar a ser convosco mesmos ou até com os outros. Então percebam em que plano é que estão e o quanto é preciso nós sermos mais flexíveis a esse nível. Talvez isso vos ajude a conectarem-se com alguém, caso seja isso que seja a vossa vontade. Em termos de trabalho, é uma capacidade forte de trabalhar, portanto a luta traz esse espírito guerreiro, vocês não desarmam, vocês têm firmeza para enfrentar as situações, é uma tarefa complicada, vocês agarram na tarefa complicada, fazem-na até ao fim, não deixam as coisas para amanhã. Aqui esta postura é forte, então vai-vos fazer capazes de chegarem mais longe esta semana. Eu diria que o trabalho mesmo, a maneira como vocês se entregam ao trabalho é que vos vai trazer mais dinheiro. Então não pensem que estou-me a esforçar e isto não vai dar em nada. Não, a mentalidade é outra. Vocês vão ser recompensados pelos vossos esforços, então não desarmem, continuem. Essa é que é a necessidade que temos de lutar. Se houver um conflito no trabalho, deve ser gerido exatamente como eu disse no campo amoroso, com sensibilidade, com assertividade, para que efetivamente não traga transtornos maiores. Ao nível da saúde, é uma carta que traz muito stress e muita ansiedade, então é necessário que estes nativos façam algo para relaxar, para estarem mais calmos. Se gostam de conviver, que estes nativos gostam de conviver, saiam mais para aquele timingzinho de beber uns copos com os amigos, ou terem uma conversa interessante, ou irem ver algo que vos faça rir, também é muito positivo para vocês encontrarem mais calma nesta luta semanal que vão ter. Então, para os nativos de Balança, a carta de tarô, o Cavaleiro de Espadas e a energia das lutas. E agora vamos para Escorpião, que também tem aqui um cavaleiro, mas este é um cavaleiro mais sensível. O Cavaleiro de Copas traz a energia do romance. É sensível, mas porém também um pouco mais instável. Às vezes pode esta sensibilidade toda criar aqui algumas dúvidas e inseguranças nestes nativos que não lhes permitem ter todo o equilíbrio que podem precisar. E não, mas é de facto uma energia mais harmoniosa, que traz essa capacidade de sonhar, traz essa capacidade também de serem mais receptivos aos outros. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação vai beneficiar a relação com esse namorar, voltarem a namorar numa relação mais longa, é criarem aqui um espaço para voltarem a namorar, a passarem bons momentos juntos. Quem não está numa relação, então é
de facto, ou vão sentir necessidade de fazer convites, ou vão de facto ser convidados e vão aceitar isso de uma forma mais amorosa. Então há esse lado mais sonhador também, esse lado um pouco mais romântico a acontecer dentro da energia destes nativos, mais doce, mais afetuoso. Então isso pode trazer muitos benefícios no campo amoroso, quer para aqueles que já têm uma relação, quer para aqueles que possam estar a querer encontrar uma. Em termos de trabalho, estes nativos têm então essa energia romanceadora. O que é que vai fazer? Vai fazer com que estes nativos façam as tarefas de uma forma mais prazerosa. Então eles vão agarrar nos seus trabalhos, vão fazê-los com mais entrega, com mais dedicação, com mais satisfação, ou então vão se projetar em situações que lhes trazem esse benefício interno da satisfação. É esse encontro do que querem fazer com o que gostam de fazer, que também pode trazer a recompensa material. Então esse encontro de estarem a fazer tudo de forma também romantizada no trabalho será algo que eles vão querer atingir ou que eles vão querer incluir. Eles querem fazer as coisas que gostam ou vão fazer as coisas que costumam fazer com mais gosto. Em termos de saúde, estes nativos, então, para não flutuarem tanto, como estão mais sensíveis, mais românticos, digamos assim, para não flutuarem tanto e perderem aqui alguma capacidade mental ou de lucidez, devem procurar tudo aquilo que lhes traga mais equilíbrio interior e emocional. Então, tudo o que sejam técnicas de desenvolvimento pessoal, tudo o que sejam situações que podem ajudar a equilibrar emoções, terapias que envolvam o mundo da água, serão muito benéficas para os nativos e nativas de Escorpião esta semana. Então, para eles, carta de tarô, Cavaleiro de Copas e a energia do romance. Seguimos agora para Sagitário. Sagitário tem a carta de tarô, a Justiça, e a Justiça traz a energia da disciplina. Esta é uma semana em que tudo aquilo que vocês fizerem, e tomem atenção a isto, portanto, vão ter que plantar bem esta semana, porque vocês vão colher rapidamente os frutos daquilo que fazem. Então, se plantarem bem, tem aqui uma ótima colheita. Se plantarem mal, provavelmente vão ter que fazer imediatamente reformulações nas vossas vivências. Então, esta energia da disciplina faz necessário vocês estarem mais centrados e vocês trazerem esse posicionamento de forte equilíbrio na vossa semana. Ao nível amoroso, isto quer dizer que vocês têm que ter muito mais clareza esta semana sobre aquilo que querem nas vossas relações e também sobre aquilo que não querem. Então, se houver um conflito, se houver incertezas, se houver situações que não foram conversadas e vocês sentem essa necessidade, esta é uma semana ótima para fazerem isso. É criar essa disciplina dentro da relação de conversação, de diálogo franco, aberto, que vos permita fazer os ajustes necessários à saúde da vossa relação, tem que estar incluído esta semana. É uma semana que esses acertos também vão empoderar mais a relação, vão fazer a relação ficar mais madura e mais saudável. Então não tenham medo de o fazer, tenham a coragem de enfrentar cada momento e de trazer à conversa todas as situações que são necessárias. Pode ser que sintam essa necessidade de oficializar a vossa relação ou de facto trazerem essa postura de em que nível é que estamos, em que patamar é que estamos. Estamos a 1, estamos a 2, estamos a 3, estamos a 7, estamos a 8. Então essa necessidade de definição maior nas vossas relações vai acontecer. Quem está solteiro precisa de observar como costuma posicionar, caso queira uma relação, como se costuma posicionar em relação aos outros. Será que não estão a ser tão exigentes com os outros, tão exigentes convosco, que isso vos afaste cada vez mais de criar vínculos
Então não julguem tanto e não se auto-julguem. Sejam um pouco mais vulneráveis, digamos assim. Coloquem-se nessa posição de vulnerabilidade, porque isso também vos traz mais autoconhecimento e mais chances de se ligarem aos outros. Em termos de trabalho, aqui esta disciplina vai fazer com que vocês consigam equilibrar muito bem o vosso mundo financeiro. Então, ganhos e gastos estão ali todos assim nas continhas certas para que vocês percebam como é que podem gerir o vosso mundo financeiro. Esta disciplina que vocês vão ter que incluir esta semana vai-vos dar a capacidade de vocês definirem as metas, definirem prioridades, saberem muito bem com o que é que contam, com o que é que não contam, colocar também aí essa parte das variantes improváveis, não é? Os imprevistos, não é? Que nem sempre podemos perceber tudo, mas vocês vão minimizar isso. Então é uma grande capacidade para vocês se reorganizarem ao nível financeiro. É uma carta também de bons acordos, negociações, assinatura de contratos, protocolos por aí fora. Então é uma carta que traz também essa justiça, essa ponderação e sensatez, então será benéfica para a assinatura desse tipo de coisas. Em termos de saúde, aqui a parte hormonal é a parte mais sensível, então estes nativos, os intestinos também são um ponto fraco da carta de tarot, a justiça, então uma boa alimentação, alinharem os chakras, é de facto muito, muito benéfico até para esta questão das hormonas, não é? Das nossas glândulas, do sistema das glândulas, então pode ser algo que ajude estes nativos a reequilibrarem-se e ajudar neste processo de disciplina que terá que ser incluída na sua semana. Então, para os nativos de Sagitário, carta de tarot, a justiça e a energia da disciplina. E vamos acabar, como sempre, em Capricórnio com a carta de tarot, o ermitão. O ermitão traz a energia do recolhimento. Esta é uma semana que estes nativos vão se voltar um pouco mais para si mesmos, vão ter que diminuir o ritmo. Portanto, se andavam aí um pouco mais acelerados, percebam que esta semana é benéfico vocês diminuírem o ritmo, irem mais devagarinho, irem com mais prudência, com mais cautela, sejam mais observadores esta semana do que atores, ok? Então tenham essa capacidade também de estar a observar tudo numa espécie de quietude superior. Estes nativos gostam muito às vezes de trabalhar assim a um ritmo mais frenético. Esta semana sejam mais ponderados com isso. Este recolhimento vai-vos trazer também mais capacidade para vocês verem situações que se calhar ainda nem tinham percebido. Então, ao nível amoroso, quem está numa relação, aqui pode sentir-se um certo afastamento ou solidão dentro de uma relação, e se for isso que está a acontecer convosco, percebam o que é que essa solidão vos está a querer dizer, o que é que dentro da vossa relação precisa de ser melhorado, precisa de ser introduzido para que ela funcione de uma forma mais benéfica. Porque é que estão tão afastados? Então procurem perceber as coisas segundo essa dinâmica da observação. Às vezes é um momento para estarem mais calmos, mais ponderados, mas que isso vos sirva para fazer algo lá à frente e não que seja algo como, ok, vou-me conformar com isto e não vou fazer nada. Então isso é que será prejudicial. Então benéfico é vocês agarrarem nessa observação, nesse lado um pouco de postura mais passiva, para que tomem mais à frente uma atitude para melhorar a vossa relação. Em termos, para quem está solteiro, eu diria que ainda há aqui alguma inflexibilidade para conhecer pessoas. Será que vocês também estão preparados? Será que vocês querem? Será que há algo dentro de vocês que ainda precisa de ser trabalhado para que vocês também criem vínculos superiores?
ou de facto vocês estão a sentir necessidade de se recolherem na vossa caverna, não é? Entre aspas, para também perceberem mais sobre vocês mesmos. Então isso é absolutamente benéfico, é até muito, muito aceitável e saudável de ser feito, porque vai melhorar a percepção que têm de vocês mesmos e então isso também nos ajuda a relacionar de uma forma mais ampliada. Em termos de trabalho, estes nativos então têm que reduzir o ritmo, fazerem as coisas com mais calma, de facto prestarem mais atenção até ao que fazem, estarem no presente será muito, muito positivo, nada de estarem no passado, nada de estarem no futuro. Esta semana é hora de vocês darem atenção a tudo o que fazem no momento. Então essa pacatez, esse ritmo lento deve ser introduzido no vosso mundo do trabalho. Poupar dinheiro também, diria que é uma semana boa para poupar dinheiro, vocês vão ter essa capacidade. É uma energia certa para vocês estudarem, investigarem ou aprofundarem conhecimentos sobre alguma matéria. Portanto, também se sentem que dentro da vossa profissão vocês precisam fazer uma reciclagem ou uma ampliação de conhecimentos, é a hora certa, porque vocês vão ter muita capacidade de concentração esta semana. Em termos de saúde, os ossos serão um ponto sensível, então uma alimentação que ajude nesse sentido, não é? Que ajude aqui a que os ossos fiquem mais fortes, será benéfico para os nativos de Capricórnio esta semana. Então, para os nativos deste signo, carta de tarot, o ermitão e a energia do recolhimento. Desejo então uma ótima semana para todos vocês e até para a próxima semana. Um abraço carregadinho de boa energia.